Neste exercício prático, nesta lição do exercício prático, falaremos do código de cores, que são o código de cores que é empregado para resistores fixos. Nós temos, como sabemos, dois tipos de resistor, o fixo e o variável, ou ajustável. O fixo tem a sua resistência dada em ohms fixa, ou seja, o valor da resistência não muda quando o resistor está em operação e nem quando ele não está em operação. Não existe possibilidade de mudar a resistência de um resistor fixo. Enquanto que um resistor ajustável, observe este aqui, este é um resistor ajustável de alta potência, 100 watts. Como é que se ajusta a resistência? Vai pela posição da lingueta. Ele tem dois terminais nos extremos e ele tem uma lingueta que faz contato com o fio. Este é um resistor chamado de fio. Esta lingueta pode percorrer esse fio aqui e com isso mudar o valor da resistência. Só que este resistor ajustável, como este aqui, ele não pode ser mudado pelo usuário do equipamento eletrônico. Este outro também é um resistor, aquele é de 100 watts, este aqui é de 25 watts, da mesma maneira, ele tem uma lingueta no meio. O ajuste dessas resistências, desses resistores, é feita geralmente por meios técnicos, ou seja, na fabricação do equipamento ou quando um profissional técnico precisa ajustar a resistência do resistor. Este outro é chamado potenciômetro, observe, também é uma resistência. Essa aqui a gente chama de resistência variável, observe, não é bem ajustável, é uma resistência variável, é o potenciômetro. O potenciômetro geralmente tem 3 terminais, observe, 3 terminais, para fazer a ligação da resistência que está internamente no componente. Este terminal do meio, do centro, é o terminal que está ligado num cursor e esse cursor está conectado a este eixo. Quando a gente muda a posição do eixo, mudamos a resistência interna do resistor, que é ajustável, como o potenciômetro. Este potenciômetro é um potenciômetro chamado sem chave. Ele não tem chave nenhuma. Este outro tem chave, observe. É um potenciômetro que tem uma chave com 2 terminais para fazer alguma ligação, ou uma ligação qualquer dentro do circuito eletrônico, ou a ligação do equipamento inteiro. Potenciômetros como esses, tanto este quanto estes aqui com chave, eles são utilizados mais nos equipamentos de entretenimento, por exemplo, televisores, rádios e outros equipamentos que precisam de ajuste de resistência e precisam ter uma chave para ligar e desligar. Essa chave é independente da posição do potenciômetro, a posição do eixo é independente da resistência, é totalmente independente do próprio potenciômetro, que tem a resistência variável. A chave só serve para ligar e desligar. A gente liga, observe, ligamos o potenciômetro e desligamos. Este outro não tem chave, observe, este outro tem um 4º terminal aqui. Este terminal é chamado de tape. Esse tape está ligado num ponto da resistência, de modo que muitas vezes podemos ajustar algum parâmetro do potenciômetro, algum parâmetro da resistência do potenciômetro. Por exemplo, controle de loudness, que é utilizado nos equipamentos de som, por exemplo, utiliza-se este terminal. Então, estes resistores, portanto, como estes aqui, são variáveis, são ajustáveis. Este é um outro potenciômetro, tipo miniatura. Observe, este potenciômetro é mais comumente chamado de trim pot. Ele tem também 3 terminais
ele pode ser ajustável. Aqui este também, o trim-pot, só é ajustado pelo técnico, ele não está à disposição do usuário. Este outro é um tipo de trim-pot, ajustável com uma chave de fenda. Ele tem também os 3 terminais. O terminal do meio é o que está ligado no cursor, que faz a variação da resistência. Falaremos mais dos potenciômetros num clipe para frente, numa lição para frente, destes exercícios de fixação, de exercícios práticos. Aqui nós falaremos de resistores fixos. Resistores fixos são geralmente fabricados ou de grafite ou carvão, como este aqui. Este é um resistor fixo, observe. Ou ele é fixo também, fabricado de fio, como já falei. Este também é um resistor de carvão, de grafite. Os resistores são fabricados, geralmente, vamos falar dos resistores fixos, eles são fabricados de fio, assim como existem também potenciômetros de fio. Os resistores podem ser fabricados de fio, geralmente o fio é um metal, é uma composição de metal, de níquel cromo, de modo que a resistência pode ser construída, o resistor pode ser construído com uma resistência maior e uma potência menor, ou vice-versa. Geralmente o resistor de fio ele possui uma potência de dissipação maior que o resistor de carvão ou de grafite. Observe, este resistor de carvão, grafite, uma mistura de grafite, ele tem 3 watts. Dissipação de potência dele é 3 watts. Como já sabemos, todo resistor possui 2 valores, um de resistência e um de potência. A resistência é dada em ohms. Resistência significa a oposição que o resistor oferece à passagem da corrente. Daí, quando se projeta um circuito, se projeta com valor de resistência apropriado, de acordo com o que se pretende fazer com a corrente ou com a tensão. E, além da resistência, todo resistor possui uma potência. É uma potência de dissipação, é o quanto ele consegue dissipar em calor, quanto ele consegue transformar a energia elétrica em calor, e essa potência é dada sempre em watts. Então, este resistor, observe o tamanho dele. Este resistor, ele é um resistor fixo também. Observe. Este resistor, se você puder ver, ele possui uma resistência de 4,7 ohms, é a resistência dele, e 5 watts. Então este resistor é de 5 watts. Observe este outro aqui, o tamanho dele, a comparação dos tamanhos. Este grande, 3 watts, e este outro pequeno de 5 watts. Por quê? Porque este pequeno é feito de fio e este outro de grafite ou carvão. Estes resistores de carvão, grafite, muitas vezes é uma composição de metais também. São resistores chamados de metal filme, por exemplo, não são estes aqui. Eles são menores, tamanho menor, só que a resistência dele é especificada no resistor e ele possui uma potência determinada de dissipação, mas nunca maior do que um resistor de fio. Então, um resistor de fio tem geralmente tamanho menor e a potência é maior do que um outro resistor. Os resistores de carvão ou de grafite, eles são fabricados desde 1/8 de watt, como este aqui, olha. Este é um resistor que possui 1/8 de watt.
Depois, acima vem 1/4 de watt, depois meio watt, depois 1 watt, depois 2, até 3 watts. Observe este painel aqui. Nós temos aqui resistores. Toda essa parte aqui são resistores. Então, estes resistores, estes aqui de cima, são todos de 1/8 de watt. Este aqui é 1/4 de watt. Observe que ele é um pouco maiorzinho. Então, a potência, muitas vezes, pode ser até indicada pelo tamanho do resistor. Porque, muitas vezes, a resistência não, quero dizer a potência do resistor. A potência do resistor, muito geralmente, ela não vem marcada, ela não vem registrada no corpo do resistor. Alguns resistores que não seguem o código de cores, observe, todos esses resistores aqui possuem as faixas coloridas. Essas faixas coloridas indicam o valor de resistência. Agora, o valor de potência não está indicado. Ele só tem indicado pelas faixas coloridas. São 4 faixas, como nós vamos discutir nesta lição. Observe, olha. 4 faixas. Primeira faixa, segunda, terceira e quarta faixa. Esses resistores fixos que têm as faixas coloridas, como esses que você vê aqui em cima, então eles não têm a potência indicada. Devemos, muitas vezes, pensar na resistência, saber que a resistência pelo tamanho. Com a prática, a utilização de resistores, você vai praticar bastante e na sua vida profissional você vai deparar, você vai ter que empregar muito resistor, ou trocando num circuito, ou então desenvolvendo um projeto qualquer que você precise, aí você vai adquirir o resistor e você, com a prática, você vai vendo pelo tamanho do resistor qual é a potência dele. Então estes aqui pequeninhos, menores, 1/8 de watt. Este outro, 1/4 de watt. 1/8 também, 1/8, olha, 1/4 de watt. Olha as faixas coloridas lá, para indicar, as 4 faixas indicam resistência em ohms e o valor que ele possui de tolerância. Tolerância significa o quanto a resistência pode ter variável. Ou seja, quando o resistor é fabricado, ele é fabricado de geralmente 5% de tolerância, 10% e 20% de tolerância. Temos resistores de precisão, que são mais caros, são poucos empregados, apenas numa necessidade importante, qualquer. Então, esses resistores de precisão, eles têm uma tolerância de 1 ou 2%. Caso contrário, geralmente os resistores têm 10% de tolerância, 5% ou 20%. Este outro também, observe, 1/4 de watt, este 1/8, 1/8, 1/8. Observe, este aqui também é um pouquinho maior, mas ainda é de 1/8, e este também. Agora veja aqui embaixo, olha. 1/4 de watt, meio watt, 1 watt, 2 watts e 3 watts. Olha o tamanho do resistor. Observe, olha esse grande aqui de 3 watts. Ele tem assinalado no corpo o valor da resistência e a tolerância também. Observe. Olha lá. Quanto é este resistor? Observe lá. Ele tem 5 mega ohms. Olha. 5M6 significa o quê? 5 megohm e 600 quiloohms, ou seja, 5,6 mega ohm, ou 5 mega 6. Observe, a tolerância
está marcado embaixo no corpo do resistor 10%. Este outro também tem a resistência e a tolerância marcada no corpo do resistor. Observe este outro aqui. Olha. Qual é a resistência dele? 390K e 10% de tolerância. Este outro, olha, se quisermos saber qual é a resistência e tolerância, o que temos que fazer? Temos que empregar o código de cores. Nós temos uma tabela que você deve decorar as cores. Cada cor vale um número. Os números são de 0 até 9. Daí nós temos 10 cores diferentes para indicar valor de resistência. Temos mais alguma cor que nós vamos tratar aqui para indicar tolerância ou alguma outra coisa referente à resistência do resistor.